Nossa, tem mais criança do que adulto, irmãos. Amém. Obrigado, Fabrício. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus hoje. É a versão ACF, tá? Sempre ACF. Vamos meditar em Marcos, capítulo 9, o verso 23. Marcos 9, o verso 23. Quem achou diz amém? Amém. Ô, Lucas. Valeu, Lucas, parabéns. Amém é ótimo, Lucas. A palavra de Deus diz o seguinte: e Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível tudo é possível ao que crer. Irmãos, tivemos uma reunião do EAD sábado, o pastor Jofre, para quem o conhece, estava falando sobre a igreja que Cristo queria. E aí chegou um certo ponto que a gente percebeu que nós somos muito egoístas, na verdade, quanto ao referente ao evangelho. E aí eu até brinquei com ele que eu inventei um termo, não é que eu inventei, nem sei se existe, não sei se a palavra nem está certa, que a gente vive num tempo endorfinanológico. Endorfinanológico, sabe o que é isso? Um tempo que a gente corre atrás de endorfina, que é o hormônio do prazer. E nós só procuramos prazer. Sidney, mas prova. Não há de surpreender que há tanta gente viciado em jogo rápido, em rede social, onde você passa vídeos rápidos. Isso cria em você endorfina. É a mesma coisa se você estivesse jogando caça-níqueis em Las Vegas. É a mesma coisa. Então, a gente vê uma geração aí que está vindo que não sabe o que é não. Quando ouve um não, ela fica em choque, dá teimosia, porque é uma geração acostumada a ficar na tela, e a tela te dá só prazer. Dificilmente você vê alguma coisa. O que não te dá prazer, você passa e procura um vídeo que te agrada. Na verdade, os vídeos que você ou eu também ficamos lá, vendo no Instagram, no YouTube, tem os views lá, né? Na verdade, aquilo ali é uma procura por prazer. Não, esse vídeo não me agradou, o próximo vai me agradar. Não agradou, o próximo vai me agradar. É a mesma coisa que você está jogando caça-níqueis, não caiu agora, mas vai cair. O pessoal já estuda sobre isso, já sabe que é isso, né? Que é isso que dá. Então nós procuramos, acabamos sendo, sem querer, querendo, né? A gente acaba procurando também a questão da endorfina no cérebro, que é prazer, a gente procura prazer. E essa geração e o espírito desta época, ou seja, todos procuram por prazer. E quando a gente fala que uma pessoa não tem rede social, a pessoa fica em choque, né? Como assim não tem rede social? Eu nem gosto de vídeo. Como assim você não gosta de vídeo? E quando a gente fala sobre questões de fé e de poder de Deus, para muitos isso também é uma procura por endorfina, ou seja, por prazer também. Ou seja, eu quero Deus para resolver os meus problemas. Quando o meu problema é resolvido, isso me dá prazer ou não? Problemas resolvidos, dá prazer ou não dá? Dá prazer. E quando muitas igrejas vão se basear também em poder de Deus na vida da pessoa para dar cargo, para dar título, e na verdade isso também é uma liberação de prazer. Se o pastor me coloca num cargo de elevado, eu fico prazeroso, isso me gera em mim algo bom. E quando eu vou para o banco, me gera isso algo ruim. Então, muitos de nós usamos o poder de Deus para a liberação de endorfina, para a liberação do prazer. Falar, lá está uma mulher de um homem de Deus. Lá um homem cheio, uma mulher cheia de poder de Deus. Você fala, nossa, eu sou cheio do poder de Deus. Gera hormônio do prazer também. Isso gera sem querer, né, irmãos? Então, às vezes a gente procura por títulos justamente por isso. Porque a gente quer ter esse prazer de alcançar aquele título, né? Eu não vou nem entrar em filosofia, que tem filósofos que falam que a nossa vida é o eterno busca do alvo. Quando a gente consegue aquilo, a nossa vida perde o sentido. Então a gente se livra daquilo para ter um alvo de novo. O filósofo fala que a vida é isso, é o eterno buscar por algo, né?
E aí, irmãos, que está o perigo? Quando a gente procura o poder de Deus para prazer, para realização, né? Quando a gente se realiza com algo, e mais ninguém procura o poder de Deus para se livrar de um pecado, para se livrar de uma mazela que ele está ali sofrendo. E muitos ignoram também o poder de Deus, a questão de procurar a Deus para purificação divina. Preciso que Deus me purifique, que Deus faça de mim o que Ele bem quer. E isso é difícil de acontecer. Então, isso é tão interessante porque o que vem antes de Jesus, o Espírito Santo arrancar o pecado de nós? O que vem antes? O arrependimento, não é? Sim ou não? Me ajuda, irmãos. Antes de Deus arrancar o pecado de nós, vem o arrependimento. E às vezes o arrependimento ele não é confortável para nós. Por que não? Sidney, o arrependimento é coisa boa. Sabe por que às vezes não é, irmãos? Porque tudo de ruim que você fez na sua vida, quando o Espírito Santo te confronta, é jogado na sua cara. Todas aquelas coisas que você deveria se arrepender, quando o Espírito Santo te alcança, e ele vai te confrontar, isso tudo é jogado na sua cara, e isso não é agradável. Quando alguém aponta os seus erros, não é algo agradável. Você fica em choque, você não gosta. Só que quando o Espírito Santo faz isso, na verdade, ele está querendo gerar em você um arrependimento. É por isso que quando a pessoa é recém-convertida, então a pessoa acaba de reconhecer a Cristo, ela se deságua em choro. Porque o Espírito Santo está confrontando tudo que há de ruim na vida dela. E ela ali está se arrependendo de tudo que ela fez. E ela passa, eu não quero mais passar a fazer isso, não quero mais viver com isso. Então, muitas vezes, o confronto de tudo aquilo que a gente vive ou viveu não é confortável. E não é para ser mesmo. E não é para ser mesmo, senão a gente voltava a fazer aquilo que fazíamos só para ter o prazer do arrependimento. Entende? Da confrontação. Mas percebe, o prazer está justamente de quando o Espírito Santo ele age em nossa vida. Quando o arrependimento ele é consumado, a gente entende Cristo, vem a alegria do Senhor. Vem de fato a alegria do Senhor. E é por isso que muitas pessoas ela não conseguem passar por esse processo. Porque é difícil esse processo de arrependimento. Muitas pessoas não gostam de chorar, e quando bate o Espírito Santo para arrependimento, você chora que nem uma criança com soluço. Entende? Então muitas pessoas não querem passar por isso. Essa purificação é mais ou menos a purificação que o ouro precisa ter para ficar puro. O ouro, para ser puro, ele tem que passar pelo fogo. Tem que passar pelo a questão de consumir ele ali. E quando a gente reconhece Cristo como o Senhor, o Espírito Santo ele nos consome nos nossos pecados. E a gente passa a ficar puro. Então, isso nos tira o controle, percebe? Porque muitas vezes as pessoas não gostam de perder o controle. Homem, principalmente, odeia perder o controle da situação, né? Mas quando o Espírito Santo vem, a gente perde o controle, deixa a gente meio maluco, porque a gente chora onde não queria chorar, a gente se ajoelha onde a gente não queria se ajoelhar, a gente pede perdão para as pessoas que a gente não queria pedir perdão, a gente se arrepende de coisas que a gente não queria se arrepender, e tudo isso é o que o Espírito Santo passa para nós. E a gente fica perguntando, será que aquele plano que eu fiz na minha vida vai dar certo ou não vai dar certo? E isso também é desconfortável, essa falta de controle de saber se vai dar certo ou não. Mas percebam, tudo isso são engrenagens da fé. Tudo isso gera um mecanismo da fé. E quando falta alguma coisa nesse mecanismo, aí que está o problema, as coisas começam a ficar fora de controle. Mas essas coisas ficam fora de controle do nosso ponto de vista. Para nós as coisas ficam fora de controle. E é justamente isso que nós vamos ver hoje. O que a Bíblia vai mostrar para nós e o que é a verdadeira fé. O que é a verdadeira fé? A gente vai ver que a fé é como um cordão de 3 dobras. Ela não vai se romper, mas o de 2 já se rompe, o de 1 já se rompe. Então a gente vai ver 3 coisas que a fé é, para que a gente possa ter esse cordão de 3 dobras aí, saudável para nós. Então a pergunta de hoje é, nós temos buscado um milagre de Deus somente ou também temos buscado transformação de Deus? Será que a gente quer só o milagre, por querer milagre, porque a gente está com problema? Ou a gente quer ser purificado por Deus? A gente quer se arrepender dos nossos pecados? Então a gente vai ver
Justamente isso, que Deus pode fazer absolutamente qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa. E Deus vai trabalhar sempre no equilíbrio da fé. Então, hoje nós vamos ver isso. Primeiro, irmãos, o poder de Deus para o impossível. Irmãos, o impossível é uma força muito difícil de lidar. Porque o impossível, quando a gente olha para ele nos vence. O impossível é um inimigo que a gente não consegue lidar com ele. A gente vai sempre apanhar do impossível. A Bíblia usa muito das coisas abstratas como algo que está aqui na nossa frente. Então, se você tivesse um impossível na sua frente personificado, você só ia perder. Você não ia conseguir vencer o impossível nunca. Ou alguém aqui venceu o impossível. O impossível dá um tapa na nossa cara e fala: você é nada para mim. Eu sou mais forte que você. Então, o impossível é sempre uma barreira para nós. Nós chegamos até onde é possível. Aonde é impossível para nós, não, acabou, perdemos. A gente não tem mais para onde correr. Mas da mesma forma que o impossível ele é impossível para nós, Deus está acostumado a vencer o impossível. Para Deus o impossível não é absolutamente nada, irmãos. Da mesma forma que nós para o impossível não é nada, o impossível para Deus não é nada. Entende? A gente não consegue ultrapassar o impossível, mas para Deus o impossível é como nada. É somente mais um obstáculo, ou será que tem obstáculo para Deus? Ele passa direto. Então, é difícil o impossível para nós. E aí, Gênesis 18:14 vai dizer, Gênesis 18:14, se eu estiver falando meio fã, eu estou absolutamente gripadaço aqui. Então, se eu estiver falando um M com um B, com coisa, desculpa, irmãos. Mas Gênesis 18:14 vai dizer, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Será que é alguma coisa difícil para Deus? Marcos 9, do 14 ao 29, não precisa nem abrir. Vai contar uma coisa muito interessante. Ele vai mostrar que enquanto Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, vocês lembram dessa parte? Os discípulos ficavam lá na base da montanha. Ele subiu, os discípulos ficaram ali embaixo. E aí o pai traz um filho com espírito manifestado. Lembra desse caso? Se não lembra, diga comigo, escola bíblica dominical. Então o filho estava lá, endemoniado, todo zoado. O pai chega para os discípulos, porque Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, e as manifestações desse filho, que esse demônio estava fazendo com esse filho, era horrível. Este filho caía no chão, ele espumava pela boca, ele rangia dentes, o demônio fazia ele ser lançado no fogo, na água, porque o demônio queria matá-lo, queria destruí-lo. E aí os discípulos falaram, é hoje que eu se consagro, vou expulsar esse demônio. E os discípulos vão tentar expulsar esse demônio e não conseguem. Ué, eles tinham acabado de expulsar demônios um pouco antes, por que aqui eles não conseguiram expulsar este demônio? Então, o impossível ganhou deles aqui. O impossível que seria para eles, ganharam deles. Então, os discípulos tentaram expulsar e não vão conseguir. E isso vai gerar nos escribas ali, a Bíblia vai falar, vai gerar ali um debate, uma discussão, porque eles não conseguiram. O pai desse menino vai ficar muito frustrado. E até os discípulos vão ficar frustrados também junto com o povo. E aí, quando Jesus desceu, o pai viu Jesus vindo ali e falou, está lá em Marcos 9:18, abre aí. Marcos 9:18. Vai falar o seguinte, pedi aos teus discípulos que expulsassem, e eles não conseguiram. E aí, seguindo mais adiante, no verso 29, segue lá todo Jesus falando umas parábolas, algumas coisas, os discípulos vão perguntar para Jesus, Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio aí? A gente tinha conseguido antes, por que a gente não conseguiu agora? E aí Jesus fala, esta casta não pode sair senão por oração e jejum. Jesus vai lá e dá uma técnica. Jesus fala, vocês não conseguiram por causa disso. Ou seja, sabe o que acontece aqui, irmãos? Eles pararam de depender de Deus. Eles começaram a crer na sua própria potência, na sua própria força, no método de expulsar demônios. Se expulsa demônios dessa forma.
E eles pararam de depender de Deus. Eles já tinham expulsado e falou, deu certo daquela forma, vou fazer de novo e vai dar certo também, porque eu consegui expulsar. E aí eles pararam de depender de Deus e começou a confiar na sua própria experiência. Eu tenho experiência para fazer isso, eu vou conseguir fazer. E para de depender de Deus. E parou. Então, o ministério, irmãos, não é uma técnica, percebam, o ministério não é uma técnica. A gente pode ter estudo, pode ter curso, mas o ministério de Deus não é uma técnica. Não se fala de coisas espirituais com formatos materiais, percebam. Coisas espirituais se discernem espiritualmente, não por técnicas materiais. Técnicas materiais você faz em qualquer lugar, vai dar certo. Mas agora vai fazer uma técnica empírica aí num demônio. Ele vai sambar em cima de você. Porque você está aplicando técnicas mundanas em coisas que é espiritual. E foi isso que os discípulos fizeram e não conseguiram expulsar este demônio. Ou seja, a autoridade espiritual nasce com a intimidade com Deus. Não nasce com uma metodologia de uma igreja, com a metodologia de um curso, e não nasce com a metodologia de livros ou YouTube. Não vai nascer com essa técnica, vai nascer com a sua intimidade com Deus. Antigamente, pessoas expulsaram o demônio, não tinha TikTok, não tinha YouTube com aulas, não tinha videoaula. Era na raça, era Senhor, vai na frente, Pai, que senão eu vou falhar. Era Ele e Deus. E Deus expulsava demônios. Deus agia de forma grandiosa, sem técnica. Você vê pessoas que nem alfabetizadas eram. Vai falar de Deus um poder tremendo. Sabe tudo da Bíblia, sem ser alfabetizadas. E vai um doutor lá e não sabe expulsar um demônio, não sabe conversar, não sabe fazer isso. Irmãos, poder divino não é a mesma coisa que poder do mundo. Não é uma faculdade. Poder de Deus é intimidade com Deus. Ou seja, nós apanhamos do impossível, mas Deus está acostumado a vencer o impossível. E aí Marcos 9, ou 22 ou 23, ele vai dizer: se tu podes fazer qualquer coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Eles perguntaram. Aí Jesus vai dizer para eles: se tu crer, tudo é possível para o que crer. Então eles queriam mais, me ajuda aí. O pai mesmo falou, me ajuda na minha incredulidade. E Jesus falou, é simples, é só você crer. Você crê, o impossível vai acontecer. Então a técnica vai te dar uma força para você mesmo. Mas o que você tem que ser, irmão, tem que fazer é crer em Deus. Que o impossível vai ser nada para mim e para você. Então os discípulos estavam confiando na experiência deles ali. E vai deixar a dependência de Deus de lado. E às vezes, mano, a gente diz que a soberba é o início da queda, não é verdade? A gente diz que o soberba é o início da queda. Mas não é nem para aqueles que se sentem mais do que são, irmãos. Na verdade, são para aqueles que confiam mais em si. Aqueles que acham que é o melhor do que qualquer pessoa. Eu sou o melhor que Deus tem que fazer de mim mesmo. Mas na verdade, irmãos, o orgulho não vale nada. O orgulho não vale nada. Porque tudo está em Deus. Todo o poder está em Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é algo que emana de Deus. Como que Deus pode dividir algo que emana dele? É impossível, né? Nesse sentido não tem como. Então Deus não divide a glória dele com ninguém. Irmãos, precisamos depender mais de Deus. Não é não fazer nada, porque muita gente também é acostumada a não fazer nada, acorda meio-dia para arrumar um trabalho e falar, Deus vai arrumar um trabalho para mim, pelo amor, né? Não é isso é loucura, não é fé. Fé é você falar, vou acordar cedo, hoje eu vou para a luta e não vou voltar enquanto eu não conseguir esse trabalho. Vai na fé, irmãos, vai na fé. Fé é diferente de loucura. Então o Deus do impossível, Ele tem algo muito grande para nós, que é justamente fazer vencer o impossível. Para a gente não consegue, mas Deus consegue. Então, aonde a gente fracassa, Deus vence. Aonde a gente falha, Deus vai vencer. Obrigado. Então, Deus tem todo o poder nele, e Deus está acostumado a vencer. Deus é um Deus vencedor.
Então a gente falha, e às vezes falha e desiste. Não desista, irmãos. Confie em Deus. E este Deus vai te dar o poder. Então, quando formos fazer alguma coisa ou enfrentar algum problema, não confie em si mesmo. Não confie em si mesmo, porque o poder está em Deus. O que Deus vai fazer através da sua vida é para a glória dele, não para a nossa própria glória. Então, sim, nesse caso, aquele que tem a soberba, cuidado para que não caia, porque você está confiando em si mesmo. Os discípulos confiaram neles mesmos e tomaram um tapa bem bonito do demônio. Ora, mas tinha expulsado, porque não confiaram em Deus. E Jesus falou coisa simples: vocês não confiaram mais em mim. Vocês aplicaram uma técnica. E às vezes, quando a gente tem uma técnica, quem é da exata sabe, se tem uma variante, bagunça tudo. Não é? Você faz tudo certinho. Se bate uma variação, o que você vai fazer? Aplique-se a técnica de novo. Bate outra variação, aplique-se a técnica de novo, até que você começar a perder o controle. E aí você começa: meu pai, me ajuda, porque eu estou perdendo o controle, minha técnica não está funcionando. Então o poder está em Deus e não na nossa técnica. Amém? Irmãos, segundo ponto da fé, a pureza que vai nos arrancar as raízes. Sabe por que a gente diz isso? Porque a gente tem coisas que estão enraizadas em nós, a gente não quer tirar. Ou muitas coisas que estão escondidas em nós. E a gente não quer tocar nesse assunto. Porque é aquilo que eu falei no começo, é desconfortável. Muitos assuntos são desconfortáveis para nós. Não quero falar sobre isso porque isso é desconfortável para mim. É um sistema de autodefesa que o ser humano tem. Então, muitas vezes a gente não quer tocar num ponto que ficou no passado, mas esse passado pode vir à tona a qualquer momento. E aí tem os gatilhos, não é? Tem os gatilhos que a gente tem que traz à tona traumas que a gente tem no passado. E muitas vezes a gente quer o poder de Deus para a nossa vanglória e não para a purificação. E eu estava meditando nisso, eu falei: vanglória, né? Glória vã. Nunca parei para pensar nisso, né? Aí fui pesquisar, é verdade. Vanglória é uma glória que é vã. É uma glória que a gente quer para nós mesmos e ela é vã. Ela não tem sentido nenhum. Ou seja, muitas vezes a gente quer algo para a nossa vanglória. Ou seja, para uma glória que não vai ter sentido nenhum para nós mesmos. E tem igrejas, irmãos, que vai se basear nisso para criar cargos. Tem igrejas que você tem que ter uma glória. Se você não tiver uma glória, você não serve de nada. Você tem que ser batizado no Espírito Santo. Se você não demonstrar certo tipo de dom, você não tem poder, você não tem como ir para frente, sentar atrás do pastor. Como se isso fosse algo de glorioso. Na verdade, isso são vanglórias. Glórias vãs para os homens. Entende? Então, muitas vezes a gente quer isso. Lucas 17, o 5 e o 6. Essa é minha filha. Espera que vai vir a sua, você vai ver. Lucas 17, 5 e 6. Vai dizer o seguinte: e disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescente-nos a fé. Olha isso, presta atenção. Não divaguem. Não divaguem. Os discípulos falaram, e disseram os apóstolos ao Senhor: acrescente-nos a fé. A gente quer fé para vencer o impossível, não é? É ou não é? A gente lê esse texto e fala assim: olha lá, eles estão querendo vencer o impossível, pedindo fé. E aí disse o Senhor: se tivesse fé como um grão de mostarda, dizeis a esta moreira: sai daqui, certo? Sai daqui e vai para outro lugar, planta-te no mar, e ela vai obedecer. Aí você fala: que coisa doida, Jesus solta um negócio desse do nada, né? Mas depois Jesus explica, irmãos, que o desarraigar, aleluia, é arrancar, entendeu? É arrancar, não é cortar. Jesus está falando, quando você tirar, desarraigar isso daqui, não é para cortar, é para você tirar isso daqui. Você vai arrancar pela raiz. É isso que Jesus está falando. Então não é cortar. Deus quer que a gente tenhamos fé, que eles falam: me acrescente fé. E Jesus fala: você tem que ter fé, se você pedir, você tem fé para desarraigar, não erro mais, tirar isso daqui e jogar no mar, plantar no mar. Ou seja, que Deus está falando é o seguinte:
você vai ter fé para arrancar todo o mal pela raiz da sua vida. É isso que ele está falando. Ele está falando, Senhor, acrescente-nos fé. Te darei fé, se você tivesse fé como um grão de mostarda, o mal que está incrustado em você, enraizado em você, você terá poder para tirar isso de tudo. Porque se você cortar, é uma aguinha lá que você joga e volta a plantar de novo, volta a criar brotos. E muitas vezes, irmão, o que Jesus está falando? Amargura, rancor, falta de perdão. Isso é coisa que você corta, mas está aí enraizado em nós, a gente não consegue se livrar. A gente não consegue perdoar aquela pessoa de anos. A gente tem um rancor que a gente não consegue tirar, mas por enquanto na superfície está tudo bem. Mas está enraizado lá. Então, quando Jesus, os discípulos falam, acrescente-nos a fé, ele vai falar, vocês terão fé para perdoar aquela pessoa que você não conseguia perdoar. Para você tirar essa raiz daí. Você vai perdoar e vai tirar esse rancor que você tinha de alguém pela raiz. É esse tipo de fé que Jesus está falando que é para a gente ter. E não o tipo de fé para a vanglória, para a gente nos vangloriar. É esse tipo de fé. E aí ele acrescenta. Coloque, você vai falar, tira isso daqui e vai cantar no mar, colocar no mar. Irmãos, quem vai planta no mar? Ele fala da moreira. Sabe por que a moreira? A moreira é a árvore que tinha a raiz mais funda, mais difícil de cortar. Era a moreira. É quase impossível tirar a raiz da moreira, porque ela é profunda e difícil de tirar. Jesus está falando, o que tem de mais profundo em você, o que tem de mais difícil em você, você vai conseguir tirar pela essa fé que ele vai tirar. E vai plantar no meio do mar. Ou seja, vai plantar, você vai jogar esse negócio para um lugar que você nem vai ver. Você vai jogar fora. Esse amargor vai morrer. Essa falta de perdão vai morrer. Você não terá mais esse problema. Porque vai ficar lá esse ressentimento, essa amargura, esse pecado enraizado que a gente não consegue se livrar. Jesus está falando que se a gente pedir fé, e ele fala ainda, fé pequenininha, pequenininha. A menor fé consegue tirar uma árvore mais difícil de tirar do chão. Olha que coisa maluca que Jesus está falando, cara. Não precisa ter uma fé muito grande. Um grãozinho de mostarda você já consegue tirar a árvore mais difícil do chão. Aqui fica com uma raiz mais profunda. Jesus está falando, se você tiver um pouquinho de fé, não precisa ter muito, você vai perdoar esse seu irmão. Você vai tirar essa amargura do seu coração. Se tiver uma fé bem pequenininha, você vai se livrar desse pecado, irmãos. Deus quer fé para purificação, não para vanglória. Então Deus quer isso. E é por isso que Jesus ensina, é maravilhoso. Os discípulos vão pedir fé, e aí Jesus vai ensinar que o problema não é a quantidade de fé. Não é a quantidade, porque o grão de mostarda é bem pequenininho. Senão ele ia falar uma semente de abacate, ele falar, né? Que é grandona, né? Uma jaca que é grande. Ela falou, não, uma sementinha como grão de mostarda. Ou seja, Jesus está ensinando para os discípulos dele que não é a quantidade de fé, mas é a natureza dessa fé. Qual que é a natureza da fé? Quem nos dá fé? Senhor, acrescente-nos fé. Fé para perdão e não fé para vanglória. Então é isso que Deus está falando. Aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus. A gente sabe que alguns pecados é difícil de se livrar, mas para Deus tudo é possível. A gente sabe que tem pessoas que a gente quer matar, não quer perdoar, né? A gente quer matar ela ainda. Passou faz 10 anos já que aconteceu. 20 anos ou 40 anos que aconteceu, mas a gente quer matar ainda. Foi sorte da pessoa que ela já morreu, porque se ela tivesse viva eu matava. Entende? Aconteceu isso comigo, um dia eu conto. Eu tinha um rancor tremendo de algo que aconteceu, depois eu descobri que o cara morreu, eu fiquei triste, cara. Esse cara não podia morrer, eu queria matar ele. Mas faleceu. E aí a gente entende que Deus quer a fé para perdão, irmãos. A fé para perdão. A gente sabe que é difícil ficar vivendo com rancor, com alguma coisa a ser resolvida no passado. Então, irmãos, a gente deve pedir fé sim, mas não para poder próprio. Não para a gente demonstrar que somos homens e mulheres de fé. Não para demonstrar que temos poderes, mas sim para mostrar que a gente tem poder para perdoar. Tem poder para pedir perdão. E é isso que Deus quer de nós. O que está enraizado no nosso coração tem que sair.
E esta fé que Deus quer produz humildade, não produz vanglória, não produz orgulho próprio. Produz humildade na gente, porque a gente se reconhece como pecador também. Então não é para orgulho essa fé que os discípulos pediram. E esta fé, ela serve também para servir. Para servir, e não para que nós sejamos servidos. Porque tem gente, não vou falar nomes, né? Tem gente, ou então instituições religiosas, que o cara está aqui, todo mundo tem que servir ele. E não serve não para ver. Entende? Ou seja, eu sou um homem todo-poderoso de Deus. Sirvam-me. Entende o que eu estou falando? Tem gente que é assim, que acha que o fato de ser pastor é o fato de todo mundo ter que servi-lo. Só que o problema é ao contrário. O fato de ser pastor, a gente tem que servir mais. Ou seja, quando você pedir um cargo para Deus, tome cuidado, fala, Senhor, acrescente-me fé, porque eu quero ser pastor. Cuidado, porque você vai servir que nem um louco, não é? E você vai ficar mal porque as pessoas estão más, não é? É uma coisa maluca. E Deus vai fazer você amar mais pessoas que não estão nem aí para você. É uma coisa tremenda. Então, cuidado quando você pedir um cargo, porque quanto mais alto cargo você tem, mais você vai servir. Então, quando a gente fala, Senhor, acrescente-nos a fé, é fé para servir o meu irmão, não é uma fé para me vangloriar. E aí eu pergunto, quem aqui quer orar para Deus agora? Senhor, acrescente-me fé. Pensa aí. Senhor, acrescente-me fé. E Deus está falando para você, você vai servir mais. Tem certeza que você quer mais fé? Porque a fé é para perdão dos pecados. A fé é para você tirar o que está enraizado. E a fé é para você compartilhar com o seu irmão e viver bem com ele. Tem certeza que a gente quer chegar diante de Deus e falar, Pai, me acrescente fé? Será que a gente tem esse poder para falar? Se é uma interpretação que você está tendo, não é uma interpretação, tá? Não tem outra interpretação para esse texto, tá? Não é subjetivo. É o de fato isso que Deus está mostrando, tá? Então você pode estudar depois em casa, você vai falar, rapaz, pedi fé ontem à noite, vou ter que servir hoje de manhã. É exatamente isso que Deus quer, que nós sirvamos os nossos irmãos. A Bíblia sempre fala, aquele que quiser ser o primeiro, que sirva os outros. Entende? Então, quem quiser ser o primeiro, que sirva o próximo. No terceiro ponto, já para irmos para a conclusão depois, que seria a fé para esperar Deus agir. A paciência tem que ter fé, irmãos, não é? Porque se você não tem paciência, que fé que você tem? O fé é você crer nas coisas que não existem. Se não existe, vai tornar a existir um dia, não é? Então você tem que esperar para aquilo acontecer. Se você não tem paciência, não tem fé. E é isso que a gente vai ver. Vocês lembram do caso de Saul? Se não lembrar, pelo amor de Deus, digam Escola Bíblica Dominical. Caso de Saul, Israel estava para enfrentar os filisteus. Tinha 30 mil carros e 6 mil cavaleiros. Isso eu colei aqui, está aqui. Tá? Eu lembro o caso de Saul, eu lembro tudo isso. Então era gente, irmãos. 1 Samuel 13:5 vai dizer que eles eram como areia do mar, ou seja, eram numerosos, eram difíceis de lidar. Só que aí Israel vê aquele número e entra em pânico. E aí começa um a se esconder nas cavernas, outro a ir para as montanhas, outros começam a atravessar o Jordão, tudo para fugir. E aí Saul estava perdendo o seu exército ali. Só que aí nessa questão aqui, chega Samuel. Aí Samuel chega lá e fala, Saul, vou te dar uma instrução. Está lá em 1 Samuel 10:8. Vou te dar uma instrução aqui. E Saul desesperado, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? Está todo mundo fugindo. Espera aí, Saul, vou te dar uma instrução. Espera 7 dias. É isso? 1 Samuel 10:8. Então, eu sempre erro o versículo, mas vai confiar em mim aqui. Samuel fala para ele, espera 7 dias até que eu venha e ofereça sacrifício. Samuel falava assim, você está desesperado, aguarde, pelo amor de Deus, 7 dias. Eu vou ali e já volto. Quando eu voltar, eu vou oferecer o holocausto a Deus. E aí vai estar tudo certo. Beleza? 7 dias. Aí Saul falou, beleza, vamos aguardar.
O tempo foi se passando, Saul começou a ficar impaciente, ou seja, era só esperar o sacerdote oferecer o sacrifício e estava tudo resolvido. É a promessa de Deus. Saul começa a entrar em desespero, e aí o que ele faz? É o seguinte, me traz aí o holocausto. Pertinho, acho que no 7º dia. Ele não aguentou, me traz o holocausto aí. E aí vai ele mesmo e oferece o sacrifício. Ele podia fazer isso? Não podia, só o sumo sacerdote podia oferecer sacrifício. E aí ele, todo pomposo, fala, não aguento mais esperar, me dá esse holocausto aí, que eu vou oferecer sacrifício. Irmãos, Saul, ele não vai errar somente em oferecer sacrifício. Ele vai desobedecer o que Deus tinha falado para ele, que era esperar. Ele desobedece. A ordem é clara, espere. Não faz nada. Se quiser assistir Netflix, assiste. Quiser assistir o futebol, assiste. Só precisa que você espere. E aí faltou fé em Saul. A fé que faz esperar. A fé que vai fazer você descansar, repousar no Senhor, até que Ele venha e interfira na sua causa. Faltou-lhe fé. E aí ele mesmo tenta resolver o problema. Este é o problema. Porque muitas vezes Deus fala assim, eu vou resolver essa parada sua aí. Aí você fala, amém, quantos dias? A maioria é tempo indeterminado, mas Deus pode falar 2, 3 meses. Aí você fala, beleza. Aí chega no primeiro, você já está querendo resolver. No quinto, você já quer resolver. Você perdeu a fé, irmão. Você não quer obedecer a Deus. Você quer resolver os problemas com suas próprias mãos. Então faltou fé em Saul. E ele tenta resolver esse problema. Saul foi impaciente. Ele não consegue esperar. E aí chega logo depois. Cara, era só esperar um pouquinho, cara. Olha os negócios que acontecem na Bíblia que você fala, velho, por pouco, cara. Você não entra num problema. Mano. E aí chegou Samuel e falou para ele, procedeste neciamente. Ou seja, você fez sem pensar. Não guardaste o mandamento do Senhor. E aí Samuel declara, agora não subsistirá mais o teu reino, porque está vindo um novo rei aí. Quem que era o novo rei? Davizão. Davizão está chegando. Ou seja, se Saul tivesse esperado, a história dele seria diferente, percebe? Só que ele não aguentou. Ele queria fazer as coisas, ou seja, faltou coragem para Saul? Não faltou coragem. De corajosos tem um monte de gente aí. Entende? Não faltou coragem, faltou paciência. Paciência. Irmãos, se Deus te tira de... Já falei isso da outra vez. Se Deus te tira de cena, é porque tem um objetivo. Senão ele não faria. Entende? Se Deus te tira de cena, é que há um momento de preparação. Um momento de intimidade com Ele. E um momento de espera. Entende o que eu estou falando? O irmão de casa aí está entendendo? Espera. Se Deus te tirou de cena, espera no Senhor. Tem promessa vindo aí. Aguarde. Não fique aí desesperado. Não fique aí tentando resolver os problemas com a própria mão. Não tenta fazer os seus telefonemas para resolver os problemas. Se Deus falou para te esperar, espera no Senhor. Porque aí falou, não, mas está faltando X dias. 4 dias, 5 dias, 1 ano. Pode ser 1 ano e 1 dia. 1 ano e 1 hora. Ou 5 anos e 1 hora. Aí chegando 5 anos, o senhor não tem mais paciência. Chega. E Deus falou, cara, só faltava 1 minuto. Entende o que eu estou falando? Muitas vezes a gente põe o pé na frente. E não deixa Deus agir. Irmãos, se Deus falou para a gente esperar, esperemos em nome de Jesus. Mas aí a gente fala a questão dos dons. Eu quero orar por dons. Ore por discernimento de espírito. É um dom que ninguém dá nada, né? Não mostra, não passa. Você não vê o pessoal na frente discernindo. Mas é um dom do Espírito Santo que vai te aliviar de um monte de problema. Vai te mostrar um monte de situação. Pai, acrescente-nos a fé para perdoar. E nos dê dom de discernimento de espírito. Porque quando acontece alguma coisa, eu sei que é a voz de Deus. Eu costumo falar e entendo isso. O problema de quem ora demais é que acha que tudo que passa na cabeça dele é Deus falando. E não é. Às vezes vem umas ideias malucas que é sua, não é Deus. E aí falta o quê? Discernimento de espírito. Porque quando você ora, você fica mais sensível mesmo. E aí vem essas ideias malucas na nossa cabeça, do Espírito Santo fala, opa, não sou eu, hein? Não sou eu.
é você tendo ideias mirabolantes. Entende? E aí você fala, pai, qual que é a sua ideia então? Aí Deus vem e te fala, você, com o discernimento de espírito, amém, agora eu sei que é a voz de Deus. Entende? Até para sermão. Quando tem um irmão aqui falando groselha, se você tem discernimento de espírito, você fala, isso eu não vou reter. E isso aqui eu retenho. Entende o que eu estou falando? Então, irmãos, quer dom do Espírito Santo, peça primeiro discernimento do Espírito. Os outros dons vão se acrescentar, obviamente. Mas sem discernimento do Espírito, é difícil você conviver, irmãos. Porque você não sabe se é de Deus, se não é. E aqui, você viu que eu fugi um pouquinho, alguém precisava ouvir, né? Ou eu mesmo precisava ouvir. Mas enfim. Então, irmãos, se Deus esperou, espera pacientemente, espera pacientemente. Quanto tempo? O tempo que Deus falar. Eu não sou o dono do tempo. Deus é o dono do tempo. Então, se Ele pediu para descansar, descanse. Entende? Descanse. Obedeça o momento que você vive. Entende? Se você está lá de boa, eu queria um ministério, eu estou parado aqui. Ué, se for de Deus de você aprender e ficar quietinho, aprenda e fica quietinho. Entende? Eu queria ser pastor tempo antes de eu virar pastor. Entende? Só que não era o momento. Aí você vai se preparar. Aí prepara 4 anos. Depois mais 2 de pós, que não tem nada a ver com o pastorado. Mas ajuda. Aí depois tem mais entrega de documentos. Aí vai lá, sabatina vai ser tal dia. Aí depois espera mais 1 ano de probatório. Isso acaba com sua mente, você já queria ser pastor lá atrás. Mas não é o momento. Você estava fora de cena. Deus vai te preparar para colocar dentro dessa cena e você ser o melhor para Ele. E o melhor para os irmãos. Então entenda, você não está sem ministério. Você está sendo preparado para o melhor. Então quando você fala, pai, acrescente minha fé. Acrescente minha fé para ter paciência para ti também. Para ter paciência para o meu ministério. Para ter paciência do que Deus quer para você. Se Deus te prometeu, vai acontecer. Então não fica afobado. Vai acontecer. Eu tinha, na época, quem morava lá perto de casa, tinha uma ocorrência que aconteceu quando era criança, que um menino enfiou a motocicleta dele no ônibus, na curvinha que tem para subir para casa. Você lembra? Enfiou assim no ônibus. Acabou com ele, era um Natal. Ele pediu, eu lembro da época que ele pedia tanto para o pai uma moto, o pai sem mais poder para falar que não quer mais, deu a moto para ele. A primeira volta na moto, ele enfiou a moto embaixo do ônibus e morreu. Eu lembro disso daí até hoje. Irmãos, às vezes a gente é assim também. A gente quer no nosso tempo. E Deus às vezes permite que aconteça, que a gente tenha aquilo para dar errado, para você falar, não era aqui, né? Não era essa forma, era a forma que Deus queria. Então, cuidado com o tempo de Deus. O casamento me mostrou uma coisa muito interessante. O meu tempo não é o mesmo tempo de Deus. Porque a Débora faz no tempo dela. E é muito bom, porque às vezes o meu tempo está errado. Então eu falo para ela, Ney, obrigado, porque você faz eu entender que o tempo de Deus não é o meu tempo. É isso, minha esposa me ajuda. Entende? Então, muito obrigado pela minha esposa que me ensina isso. Me ensinou de verdade, irmãos. Porque eu achava que estou dando meu tempo. Para concluir, irmãos, qual é a fé que agrada a Deus? É entender que quem tem o poder para vencer o impossível é Deus. E a nossa fé tem que ser baseada em Deus e não em nós. Esta é a fé que agrada a Deus. A fé que arranca o mal pela raiz. Não é cortar o mal. É ter uma fé tão grande, como grande, na verdade tão grande não, né? Tão pequenininha, que o mal é arrancado pela raiz. E você se livra disso que você está aí engasgado há anos, que está te prendendo há anos. E a fé para ter paciência para Deus agir no tempo dele. O dono do tempo é Deus. Se ele tiver que parar o sol por 1 hora, como ele fez com Josué, ele para. Só que é para a glória dele, não para nós. Nós não procuramos vanglórias, glórias vãs. Nós procuramos glórias para Deus. Indo para a conclusão, lembram-se de Jesus no Getsêmani? Ali a gente vê a pureza de quem não tinha pecado, que estava levando o pecado sobre ele. Ou seja, Jesus era puro, já tinha passado pelo fogo, que a gente viu. E a gente vê ali que Jesus tinha poder para evitar a cruz. Porque senão a tentação do diabo não seria, pede para os seus anjos te segurar, que eles te seguram.
O diabo não ia falar algo que é impossível para Jesus, senão não seria tentação. Entende? Então Jesus tinha poder para falar, eu não quero mais essa cruz não. Chega Deus, não quero mais essa cruz para mim. Vai doer. Jesus tinha esse poder. Entende? O poder estava nele. Mas não, ele pacientemente falou, Pai, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. E ali ele esperou. E é esse tipo de fé que agrada a Deus, irmãos. Que é a fé que nós confiamos 100% em Deus para que Ele comande as nossas vidas. A fé que agrada a Deus não é a fé que a gente demonstra para os nossos irmãos, mas é aquela fé escondida que a gente entrega a Deus e fala, Pai, faça o que o Senhor bem querer, porque minha vida está rendida a Ti. Então, ore comigo agora, que nós vamos pedir mais fé para Deus. Se você não quiser mais fé, não ore. Tá bom? Não ore, estou falando sério. Se você não quiser servir o seu irmão, se você não tiver um coração de serviência, um coração que você tem que ajudar o seu irmão e perdoá-lo, presta atenção. Se você não quer perdoar ninguém, se você não quer arrancar este pecado de você, se você quer continuar com este rancor, você quer continuar com raiva daquela pessoa há mais de 10 anos, ou 20 anos, ou 40, se você não quer isso, e você quer fazer as coisas no seu tempo, não ore comigo. Entendeu? Não ore comigo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, acrescente-me fé, Pai. Eu quero uma fé para servir os meus irmãos, eu quero uma fé para perdoar os meus irmãos, eu quero uma fé que agrada a Ti, uma fé que não vangloria a mim mesmo, que eu não tenha glórias vãs, glórias inúteis, mas eu quero uma fé que agrada a Ti, uma fé que faça eu esperar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Pai, se o Senhor me retirou para descanso, que eu descanse. Se o Senhor me retirou para cuidados, que eu me cuide. Se o Senhor me tirou para tratamento, que eu me trate, mas que eu não atropele o seu tempo, Pai. Porque o Senhor é o Deus do tempo e o Senhor é o Deus do impossível. O impossível pode vencer a mim, mas não vence o Senhor. E Pai, em nome de Jesus, faça-nos amar uns aos outros, porque aquele que quiser ser o primeiro, que sirva os nossos irmãos, em nome de Jesus. E aqueles que oraram, digam amém. Ouvi poucos amém aí, hein? Irmãos, entre uma coriza e outra, vamos ceiar. Pedir para os diáconos se posicionarem. Enquanto os diáconos estão aqui com a gente, estão se posicionando, quero falar uma coisa para os irmãos. A ceia do Senhor é algo bom, não é? É algo bom, não é? A ceia do Senhor faz a gente lembrar da vida e da obra do Senhor Jesus. É o momento onde a gente se reúne e lembra do que o Senhor fez por nós. Só que tem uma coisa muito interessante. Às vezes a gente está tão acostumado a vir para a igreja no momento de ceia e ele passa a perder alguma significação para nós. Sabe quando isso volta a ter tanto significado? Quando você não pode mais vir para a igreja. Quando você não consegue mais sair da sua casa, como muitos irmãos, e você não consegue cear. E aí você vai ver o quão não cear faz falta. O quanto não cear faz falta. Porque é várias vezes assim, acabou a ceia, vamos levar a ceia para fulano de tal. Chega lá, é um momento de tanta alegria, né, irmã? De tanta alegria que para ela fala assim, nossa, eu queria tanto estar lá com vocês, queria tanto estar com vocês. Pastor Márcio, o que ele não daria para estar aqui com a gente para ceiar? Então muitas vezes a gente não sente falta mesmo da ceia, porque acaba se acostumando com isso, acaba ficando comum. Na verdade, se ninguém... Eu nem sabia que era ceia hoje, alguns podem pensar. Que grata surpresa que é uma ceia, né? Nem sabia que era ceia.
Mas eu quero ver com os irmãos isso. Medita um pouco na obra que Jesus fez e na comunhão entre os irmãos, porque na hora que isso se retirar de você, você vai sentir muita falta de estar aqui. Então, irmãos, se sintam privilegiados de estar aqui com a gente. Se sintam alegres de estar aqui ceando com os irmãos. É um momento de muita alegria mesmo, irmãos. Eu me sinto assim, maravilhado. A minha primeira ceia foi marcante para mim. E falar, poxa Deus, que coisa maravilhosa. De poder lembrar da tua obra, de lembrar o que o Senhor fez com meus irmãos. E muitas vezes a gente falta. Não quer ir para a igreja num dia de ceia. E tanto faz, tanto fez. Para nós. Mas, irmãos, vai ter um dia que a gente não vai conseguir cear. Vai ter um dia que a gente não vai conseguir cear. E que esse dia não seja tão ruim quanto é com essas pessoas que queriam estar aqui e que não estiveram. Então dê valor na ceia do Senhor. Amém? 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão, beberes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinem-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Medita um pouco no que Deus fez por nós, neste momento precioso de ceiar, enquanto os irmãos vão servir a ceia, e a gente ouve a canção. Pela graça estou sendo curado,
Eu só quero